Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Carolina Mari, eu sou médica integrativa aqui em Curitiba, no Paraná. E se você gosta de tratamentos naturais, se você gosta de ortomolecular, de modulação hormonal bioidêntica, de fitoterapia, de medicina chinesa, dê o seu joinha e também não esqueça de se inscrever nas minhas redes sociais que aparecem nos cards aqui embaixo, onde o conteúdo é postado diariamente. Bem, e por que eu tô aqui hoje? Hoje eu tô aqui para falar sobre um vírus que é quase um comensal nosso, né? Mas que causa muito problema, que é o herpes vírus, tá? Quem é meu paciente sabe que eu falo muito dele, né, durante aí as consultas, porque de fato ele causa muitos problemas, tá? Todo mundo. Eu vou começar falando sobre neoplasias e o papel do herpes vírus nisso tudo, tá? O herpes vírus, gente, ele faz um descontrole dos níveis de cortisol. Ele baixa os níveis de cortisol. E quanto menor os níveis de cortisol, mais herpes o paciente passa a apresentar, tá? E quanto mais herpes ele apresenta, né, mais episódios de herpes ele apresenta, e não importa se é herpes simples, se é herpes zoster, que tipo de herpes que é, mais o nível de cortisol vai cair e assim por diante, tá? O herpes, ele é uma doença que se manifesta na pele, mas ele é uma doença neurológica. Tanto que o zoster, por exemplo, que quando pega dermátomos ali, vocês conseguem ver bem, o que acontece? Ele pega aqui na parte intercostal, é típico, ele fica só até a metade do corpo. Ele não pega a outra parte. Tá? Então, ele é uma doença neurológica que tem manifestações cutâneas, tá? Por vários outros motivos, por agir também nessa parte neuronal, por agir na parte nervosa, por agir também no metabolismo de glicose, o herpes também está envolvido em vários casos de Alzheimer, tá? Mas principalmente nos casos de neoplasias. Para você que está tratando câncer, qualquer tipo de câncer, peça ao seu médico que faça sorologia do herpes, seja do herpes simples, do herpes zoster, o Epstein-Barr vírus, HPV, tá? Vocês vão notar o seguinte, que a sorologia IgM, por várias vezes, às vezes ela vem positiva, mas várias vezes ela vem negativa ou uma titulação muito baixa, porém o IgG, que indica uma infecção aí mais antiga, ela vem bem aumentada. E por que isso acontece? Por que o IgG vem tão aumentado? A gente especula, tá, que o herpes, ele tem, como ele baixa, por exemplo, as dosagens de cortisol, o cortisol é o principal, digamos assim, fator da imunidade humoral. O que eu sempre digo para vocês, humoral vem de hormônio, tá? A gente tem dois tipos de imunidade. A imunidade celular, que nos defende geralmente contra bactérias, e a imunidade humoral, que vai regular daí a produção de imunoglobulinas e também das células natural killers, que são as células matadoras naturais. São elas, essas células NK, natural killers, que circulando, elas veem uma célula normal, vão lá e fagocitam. Se você não tem cortisol numa dose satisfatória, se você não tem vitamina D numa dose satisfatória, o que acontece? Essas células ficam desreguladas, permitindo o crescimento desordenado de células que eram para ser fagocitadas, né? De células que eram para ser naturalmente mortas, como o nome já diz, tá? Então, se você está em tratamento para alguma neoplasia, peça ao seu médico que solicite a sorologia, tá? Você conter o herpes vírus, e não é fácil conter, é grande parte do tratamento. O herpes vírus, ele está inoculado na nossa mente como um sinal de baixa imunidade, tá? Mas não é só nisso que ele atinge, né? Eu acabei de falar que ele tem aí que ele é uma doença neurológica com manifestações sistêmicas, né? Então nós temos, por exemplo, além de ter a dermatite herpética, que seria o herpes zoster, o herpes simples, o herpes labial, a gente tem herpes genital,
tá? E a gente tem também uma condição muito rara, que é a encefalopatia herpética, que também pode acontecer, né? Em alguns casos muito extremos, dependendo do nervo que o herpes pega, por exemplo, aqui a gente sempre diz, né? Se aparecer uma lesão herpética na ponta do nariz, cuidado, você pode ficar cego, tem que procurar o oftalmologista, porque ele pega bem o nervo ali responsável pela visão. Então, vejam o tamanho da importância de se controlar uma infecção herpética, tá? Eu vou falar contar uma história para vocês que é do meu próprio marido, né? Como alguns de vocês sabem, ele tratava para linfoma, não Hodgkin, tá? De grandes células B, né? Células B porque eram recrutadas de baço. A gente tratou por muitos anos, ele acabou falecendo por uma complicação da Covid, né? Mas sempre que o linfonodo aumentava, que é característico do linfoma, ele aumentava após uma infecção herpética. E às vezes era uma infecção pequena, gente, no braço. A última vez que apareceu no braço direito, não, foi no braço esquerdo dele, e aumentou aqui os linfonodos, né, comumente chamado de ínguas, do mesmo lado onde apareceu a infecção herpética. Então, cuidado, gente. Esse vídeo, eu tô falando aqui rapidinho porque o herpes tem várias implicações, tá? Achar que ele é apenas uma doença de pele tá muito errado. Ele tem a ver com imunidade, ele tem a ver com manifestações cutâneas, mas ele é uma doença neuronal, tá? Indo um pouquinho aqui para a Uda Clark, o que a Uda Clark dizia? O herpes, ele lembra lá no livro A Cura para Todas as Doenças? Então, que todas as doenças estavam relacionadas a um parasita em um ambiente onde tivesse solvente. O solvente geralmente é o álcool isopropílico. Lá no livro dela, o que ela vai dizer? Que o vírus herpes, ele geralmente habita a superfície do Ascaris, tá bom? Do Ascaris lumbricoides. Então, de novo, olha a importância da desparasitação, tá? Se você tem infecções herpéticas recorrentes, peça ao seu médico exames, tá? Principalmente de cortisol, de DHEA, né? E se você já tem uma neoplasia, solicite a sorologia do herpes, tá? Solicite a sorologia do herpes. Eu já vi várias coisas, né? Durante aí esses 18 anos formada, mas pacientes que perderam a audição por uma infecção herpética, perderam a visão por uma infecção herpética, e eu já tive também casos de encefalopatia herpética que se confunde muito com Alzheimer, tá? E, como eu disse, existe também o caso da própria herpes levar Alzheimer, porque ele causa uma desregulação ali dos níveis de metabolização da glicose, tá? O Alzheimer, assim, numa linguagem muito simples, numa palavra muito chula, ele é como se fosse uma diabetes do próprio cérebro, ok? Então, tenham isso em mente, tá? É uma doença neurológica com manifestações cutâneas decorrente da queda da imunidade humoral. Certinho? Gente, um beijo e até a próxima semana. Espero que vocês tenham gostado. Quem sentir no coração que quer consultar comigo, o telefone 41 de Curitiba, 98444-3977. Vai falar com a Débora, minha secretária, tá bom? A gente atende à distância também. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.